Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Como é bom, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso programa Fé que Professamos. O nosso programa de toda quarta-feira, esse programa que chega até você, sempre apresentando aquilo que é a vida da igreja e, de certa forma, fazendo com que você que nos acompanha aqui possa conhecer e amar as verdades da nossa fé, aquilo que a nossa igreja ensina. E no programa de hoje, nós queremos falar acerca do Espírito Santo. Uma vez que nós ainda estamos vivendo esse tempo pascal, nos preparando assim para vivermos, para vivenciarmos a grande solenidade de Pentecostes, que é exatamente a vinda do Espírito Santo. Então, no programa de hoje, nós queremos falar de uma forma breve, de uma forma simples, acerca do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo e a sua ação na nossa vida, a sua ação na igreja. E de início, nós precisamos compreender que o Espírito Santo, pela a sua graça, ele desempenha um papel fundamental num despertar da nossa fé. Ele exerce um papel fundamental também naquilo que é a experiência de vida nova. Experiência esta que consiste em conhecer assim o Pai e o Filho. Desta forma, nós precisamos ser a cada dia tocados pelo Espírito Santo de Deus para estar em contato direto com Cristo. E é no batismo que o seu Espírito, o Espírito do Filho, nos comunica a vida verdadeira, nos comunica, por assim dizer, também o dom da fé, suscita em nós o dom da fé. Além disso, nós precisamos também entender que o Espírito Santo, ele possui grande papel em nossa vida espiritual. Se compreendêssemos seu poder em nós, certamente o invocaríamos sem cessar. Se compreendêssemos a força, o poder que há em nós, uma vez que o Espírito Santo habita em nós não deixaríamos nunca de invocá-lo. Isto porque o Espírito Santo, ele é a promessa do Pai, ele é o guia da igreja desde os primórdios até os tempos atuais. E como nós sabemos, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o mistério da Trindade, ele está no centro da nossa fé cristã. A Trindade é o mistério central da fé cristã, revelando assim um único Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas divinas, elas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. Desta forma, nós não declaramos, portanto, a existência de três deuses, mas professamos a unicidade de Deus em três pessoas. Assim como o Pai é o mesmo que o Filho, e o Filho é o mesmo que o Pai e o Filho são iguais ao Espírito Santo, ou seja, um único Deus por natureza. No entanto, a unidade divina, ela é trina. Esse mistério é a fonte de todos os outros mistérios da fé. É, inclusive, a luz que os ilumina. Desse modo, nós não precisamos nos preocupar em compreender a Trindade. Não seria possível, por assim dizer, humanamente, mas sim em crer, uma vez que é um dogma da igreja. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É quem nos auxilia no caminho da fé. É quem nos auxilia no caminho da fé, porque ninguém será capaz de dizer que Jesus é o Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo, a não ser que seja influenciado, movido pelo próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele guia, fortalece e consola os fiéis. Além de tudo isso, concede dons espirituais, transforma os corações, intercede por nós e orienta-nos, possibilitando assim uma comunhão íntima com Deus. Seu papel
é fundamental na revelação do amor divino, a fim de nos capacitar a viver uma vida alinhada ao Evangelho. A finalidade da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é pôr-nos em comunhão com Cristo para formarmos o seu corpo. O Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai, que dá fruto a todos nós. Ao longo das Escrituras, nós poderemos perceber essa ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, por exemplo, ele já pairava sobre as águas. Nos Evangelhos, as palavras de Jesus destacam a vinda do Consolador e também a importância do Espírito Santo na nossa vida. Depois, nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, testemunhamos o poder transformador do Espírito Santo na formação e na edificação da igreja primitiva. O Espírito Santo, ele possui papel fundamental na condução da igreja. Podemos dizer que o Espírito Santo, ele é o protagonista de toda a missão eclesial, ou seja, de toda a missão da igreja. É ele que conduz a igreja pelos caminhos da missão. A manifestação pública da igreja no dia de Pentecostes é marcada pela vinda do Espírito Santo, que a santifica continuamente. Esse evento, por assim dizer, inaugura a difusão do Evangelho entre os gentios, evidenciando assim a natureza missionária da igreja. Desse modo, conduzida pelo Espírito Santo, a igreja, que continua a missão de Cristo ao anunciar a boa nova, percorrendo o mesmo caminho de pobreza, de obediência e serviço ao Senhor. E para que ela cumpra bem a sua missão, o Espírito Santo de Deus a enriquece com a sua graça. O Espírito Santo a enriquece também com os seus diversos dons e carismas, que capacitam os fiéis a anunciar e a instaurar o reino de Deus em todos os lugares. Além de tudo isso, o Espírito Santo, ele atua como guia, não apenas na missão geral da igreja, mas também na liderança específica, inspirando e orientando o sucessor de Pedro na terra, ou seja, o Papa. Portanto, é evidente que a terceira pessoa da Santíssima Trindade é a força vital que orienta, capacita e inspira toda a igreja, dando assim a graça e a força de que necessita para manter-se fiéis, para que a igreja se mantenha fiel aos preceitos divinos. Nós também não podemos esquecer que o Espírito Santo é aquele mesmo que soprou vida nas narinas do primeiro homem. Sendo assim, é também aquele que sopra, por assim dizer, sobre a nossa vida espiritual, a fim de nos assemelhar a Cristo, fim último de nossa vida. A igreja, ela é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é como que a alma do corpo místico, princípio da sua vida, da unidade, na diversidade e na riqueza de seus dons e carismas. E também nós não podemos esquecer que a nossa vida interior, ela é iluminada, ela é fortalecida pelo Espírito Santo, a fim de que dê frutos em cada aspecto da nossa existência. O Espírito Santo de Deus, ele é o responsável pela nossa comunhão íntima com o Pai. Precisamos assim da ação do seu Espírito em nós para cultivar as virtudes estas que moldam a nossa vida, que moldam o nosso caráter. Portanto, nós podemos assim compreender que é o Espírito Santo, é Ele quem impulsiona a vida espiritual, inspirando assim as virtudes que moldam toda a nossa existência. E por isso, a necessidade de todos os dias sem cessar,
pedirmos ao Senhor que nos conceda uma porção nova do seu Espírito. Nós não podemos de forma alguma nos esquecer que nós precisamos dessa graça, que nós necessitamos dessa graça que é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso, a partir desse programa, fica aqui a dica para que dia a dia nós possamos assim invocar com convicção, invocar com essa certeza de que é o Espírito Santo aquele que transforma a nossa vida, que possamos invocá-lo cada vez mais ao longo dos nossos dias, a fim de que nós possamos assim estar numa comunhão íntima com o Pai e com o Filho. E este foi o nosso programa hoje. Convido você, ao final desse vídeo, a dar o like, a se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.